Vamos falar sobre os livros lidos no primeiro semestre. E aí, pessoal, eu tava com saudade de gravar uns vídeos longos aqui pro canal. Já tem tempo que eu queria voltar com os vídeos longos, mas eu tive problemas aí com o meu celular, fiquei sem celular durante um bom tempo. E aí, esse ano, quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu comecei o mestrado, então o ano começou meio atribulado, porque eu mudei de emprego e comecei no mestrado ao mesmo tempo. E tô me adaptando, né, ainda, mas consegui fazer algumas leituras, li mais ou menos 20 e pouquinhos livros. Vou mostrar pra vocês todas as leituras que eu fiz até agora. Então, como eu tava comentando, né, eu mudei de emprego, mas no caso continuo trabalhando na mesma profissão, que eu sou professora. Então, numa escola eu tava dando aula de inglês, pro Fundamental 1, e agora nessa escola eu tô dando aula de redação e literatura. Ou seja, a gente tá tendo aula de literatura e eu tô fazendo mestrado em literatura. Então é um ano que eu tô rodeada, cercada por livros e literatura o tempo inteiro, seja no meu trabalho, seja no meu estudo. Enfim, esse vídeo vai ser tipo uma tag dos 50%, só que sem ser uma tag dos 50%, porque eu não vou seguir nenhuma ordem de pergunta, nem nada assim. Eu vou mostrar pra vocês na sequência dos livros que eu fui lendo, né, janeiro, fevereiro, março, pelos meses, e vou comentando livremente aqui, sem nenhuma pergunta por trás. O ano começou meio normal e foi ficando atribulado mais pra frente, então minha quantidade de leituras em janeiro, fevereiro foi reduzindo, em março e abril foi ficando cada vez menor, mas em janeiro eu consegui ler bastante coisa porque eu tava de férias, então vamos lá. Vou deixar o microfone aqui, acho que fica melhor pra falar, né? Em janeiro eu li 5, 6 livros, vocês vão entender o porquê os 6. O primeiro foi A Outra Filha, de Annie Ernaux. É um livro que, assim, eu já tinha tido contato com a Annie Ernaux no ano passado, que eu li O Lugar, e esse aqui foi o segundo que eu li dela, da parceria com a Fósforo, que eu tava com a parceria com a Fósforo ano passado, e o ano já começou, assim, bem marcante, porque é uma leitura meio, todas as leituras da Annie Ernaux, meio assim, pesada, né, mas não pesada no sentido de você se sentir mal, mas pesada no sentido de que é uma coisa bem, bem profunda, porque no caso A Outra Filha é a irmã que a Annie Ernaux teve antes dela nascer e ela não sabia, porque essa irmã nasceu, viveu 6 anos e morreu, e depois de um tempo a família decidiu ter outro filho, que no caso foi a Annie Ernaux, e a Annie Ernaux nunca soube da existência dessa irmã. Nunca soube assim, entre aspas, né, porque ela soube para escrever o livro. Mas a questão é que ela não sabia justamente porque a família nunca quis conversar com ela sobre essa irmã. Ela foi descobrindo através de uma tia ou outra, primas que iam comentando sobre essa irmã que ela teve, e até mesmo fotos que ela foi encontrando, frases que a mãe falava, e aí ela foi descobrindo aos poucos que ela teve essa outra irmã. Essa irmã, no caso, ela passou a vida inteira achando que ela era filha única. Então esse livro aqui já começou o ano estourando, porque eu gostei muito dessa leitura. O segundo livro que eu finalizei em janeiro, na verdade eu tinha começado a ler ele em dezembro, Antologia da Poesia Clássica Chinesa. É uma leitura que eu decidi fazer nas férias, né, por ser mais grossona, né, um calhamaço, que eu pedi com a parceria com a editora Unesp, né. Eles deixaram a gente, ano passado eu não era parceira fixa ainda, então eu não podia escolher os livros. Aí teve um dia que eles deixaram a gente escolher e eu escolhi logo esse daqui, porque eu gosto muito de ler poesia, né, vocês sabem, eu também escrevo, também sou poeta. Pra mim, assim, eu gosto de ler poesia do mundo todo. Eu já li poesia russa, aí eu li poesia da Alemanha, poesia polonesa, enfim, nunca tinha lido poesia chinesa. Então essa edição aqui é muito boa, é uma edição que é bilíngue também. Claro que isso não muda nada para mim porque eu não sei chinês, mas para quem sabe chinês, para quem está estudando chinês, é muito válido. Mandei para alguns amigos que estudam chinês, eles disseram que esse é o chinês arcaico, justamente porque são poemas, né, a antologia da poesia chinesa clássica, da dinastia Tang, mas mesmo assim eu gostei muito. Você tem que ir com a mente um pouco aberta, os poemas são um pouco diferentes do que a gente está acostumado aqui no Ocidente, né, e vocês também vão encontrar aqui, às vezes, um poema curtinho e as notas maiores do que o próprio poema, porque as notas têm que explicar o poema, porque são questões culturais, porque às vezes falar de uma planta significa outra coisa, às vezes falar de uma flor significa casamento, então a gente precisa muito dessas notas para poder entender o sentido do poema. Fica a dica aí para quem gosta de ler a poesia do mundo, que nem eu. Eu li 38 estrelas. Gente, a camisa rasgada. Enfim, ignora. A editora Relicário, que também pedi na parceria da Relicário no ano passado, aí terminei de ler em janeiro. Um livro também, eu achei muito diferente a história, mas achei meio cansativo pela questão de não ser 100% literário, é mais jornalístico do que literário. Fala aqui sobre a maior fuga de um presídio de mulheres da história.
Então é uma história que ficou meio esquecida, né? 38 estrelas, as 38 mulheres que fugiram da prisão, foram presas políticas, e a autora pega aqui essa história, que foi real, e tenta recriar a situação, tenta entender como que foi que elas fugiram desse presídio. Então ela tem um pouco de ficção, tem um pouco de jornalismo, porque ela fala com pessoas reais, mas eu achei interessante pelo fato, né, por poder divulgar uma história que a gente não conhecia, mas achei cansativo por não ser 100% literatura para mim, né? Mas eu continuo recomendando, é uma leitura que é bem legal. E ainda em janeiro, olha como é que o mês rendeu, né? Eu li O Velho e o Mar, foi meu primeiro contato com Hemingway. Já conhecia Hemingway, né? Não tem como não conhecer. E aqui no final tem a foto dele com peixe, ele pescando. Eu gostei muito desse livro, também foi uma escolha minha da parceria com a Record de Educação. Ele é bem fininho, dá para você ler em um dia se você quiser. Eu não quis ler em um dia, porque eu fiquei com pena de acabar esse livro. É um livro que te prende, uma história que te prende. O velho estava 84 dias sem conseguir pescar um único peixe. E ele, de repente, teve a ideia de ir pro fundo do mar, porque diz que lá tem peixes maiores, e que ele ia conseguir pescar. Então ele foi com um barquinho bem pequenininho, um sonho, né? Lá no fundo do mar tentar pescar um peixe. E ele consegue pegar um peixe-espada gigantesco. Só que esse peixe-espada pesa toneladas e pesa mais do que o próprio barco dele. Então ele não consegue carregar esse peixe-espada até a terra de novo, né? Então ele amarra o peixe do lado de fora e tenta carregar esse peixe até chegar na cidade de novo. E ele não contava é que no caminho iriam aparecer tubarões. Na verdade ele contava assim, já esperava, né? Tubarões que vão tentando comer o peixe dele, e várias outras aventuras que ele vai vivendo até chegar de volta em terra firme. Eu não vou contar aqui para vocês, mas no final tem um cunhozinho de uma lição de moral, tipo uma fábula, e fala muito sobre a fé do homem. Essa edição é muito legal porque ela tem ilustrações, O Peixe Maior do que o Barco, super ultra recomendo Hemingway porque é muito bom. Gente, janeiro foi tudo, né? Brancura. Também não foi meu primeiro contato com John Fosse. Tinha lido ano passado A Casa de Barcos, e aquele foi meu primeiro contato com ele. Eu fiquei maluca com o livro. Eu peguei para ler Brancura e gostei muito também. Apesar de eu não ser fã de Fluxo de Consciência, eu gostei do Fluxo de Consciência do John Fosse. E Brancura mais ainda, porque é só um homem perdido no meio da nevasca com os pensamentos dele, né? No caso, ele sai dirigindo sem pensar, e acaba ficando com o carro dele preso no meio de uma floresta, e começa a ficar escuro, começa a nevar, e a nevasca vai aumentando, e a nevasca vai cobrindo todo ele. Então ele vai aí, enquanto isso vai acontecendo, enquanto ele procura ajuda e tudo, ele vai refletindo sobre as coisas, né, sobre a vida, e vendo pessoas do passado, e enfim, é tudo muito psicológico. Então é uma leitura que realmente vale a pena. Eu gostaria de apagar minha memória para conseguir ler de novo sem lembrar de nada. Esse também eu li ali no finalzinho de janeiro. Gostei muito também. É um livro bem curto, ó, escrito como... Tem partes que são assim, tem partes que são maiores. Quando a gente vai lendo, a gente vai entendendo essa capa, que são tijolos, mas que dão a ideia de serem livros, né? Ele segura aqui como se fossem livros, e aqui atrás como uma biblioteca, que conta a história de um pai e um filho no interior. Não tem estudo, mas eles trabalham como pedreiros, né, construção de um rico lá, né, é porque não dá muitos detalhes esse livro, mas você vai entendendo isso, que eles trabalham na construção de um rico. E esse rico tem uma biblioteca, e tem uma menina que sabe ler, e a menina vai ensinando o filho desse pedreiro a ler, e aí ele vai querendo buscar novos rumos, né, ele vai querer estudar, fazer faculdade e tudo mais, para poder mudar essas condições da sua vida. Vai mostrando o poder da educação. Um livro que também eu recomendo. Não foi muito fácil de ler, eu não conhecia a escrita do Marcelino Freire, mas depois que você se adapta, fica mais fácil de entender a história. Em janeiro também tem meio que um projeto que eu comecei, um projeto pessoal meu, de ler esse livro aqui do Tolstói. São os últimos dias de Tolstói, no caso são ensaios escritos pelo Tolstói, e eu fui lendo. Tô lendo ele solto assim ao longo do ano. A ideia é só finalizar ele no fim do ano. Então já li quase todos os ensaios que estão aqui, porque eu pego tipo assim, um feriado, eu leio 2 ensaios. Nas férias eu tava lendo um por dia. Depois que as férias acabaram, eu fiquei lendo assim, fim de semana eu leio um, feriado eu leio o outro. E assim eu vou lendo vários ensaios dele. Esse é um livro muito, muito bom. Mudou a minha visão de muita coisa.
mas também já está na época do Tolstói, muito religioso, muito cristão, né? Tudo que eu já li. Já li quase tudo, né? Eu acho que agora falta bem menos do que a metade para terminar de ler. Eu deixei marcado aqui os que eu não li. E aí eu vou lendo agora nas férias de julho, até o final do ano eu consigo terminar tranquilamente. E aí, se vocês quiserem, eu solto a resenha para vocês. E aí entramos em fevereiro. As aulas do mestrado ainda não tinham começado, mas eu já tinha entrado em contato com o meu orientador e ele me passou esse livro aqui, do Manuel de Barros, porque minha pesquisa é sobre o Manuel de Barros e o meu professor, meu orientador, conheceu o Manuel de Barros durante a vida, né? No caso, eles foram amigos. Esse livro aqui foi organizado por ele, e aqui foi uma entrevista que eles fizeram com o Manuel de Barros, e o Manuel de Barros não queria que fosse feito o livro no formato de entrevistas, então aqui são fragmentos de coisas que o Manuel de Barros foi falando, respostas que ele foi dando, mas sem as perguntas. Então é bem interessante para a gente poder entender um pouco mais dele e um pouco mais da obra dele. Não é poesia, é crítica literária. Bem legal, gente, esse livro aqui, gostei bastante. Aliás, se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais detalhado sobre o mestrado, o ingresso no mestrado, é só comentar aí que eu vou ver o que eu posso fazer para vocês. Vocês têm que me dizer o que vocês querem ver. A outra leitura de fevereiro foi O Primeiro Sonho do Mundo, que eu também recebi da parceria com a Relicário, que acabou em fevereiro. Escolhi esse daqui porque eu vi muitos elogios no Instagram, muitas resenhas falando bem. E ele foi vencedor, né, de prêmios também. Gente, esse aqui vale muito a pena. Ele traz uma visão porque justamente porque fala sobre o olho, né, então traz uma visão muito diferente sobre a arte. A autora cria um encontro fictício entre o pintor Paul Cézanne e o oftalmologista Barthélemy Racine. Mas a história é muito bonita, porque no caso o pintor Cézanne, ele precisa dos olhos para enxergar e pintar, e ele começa a ficar cego. Ele começa a ter problemas na vista, ele não está conseguindo ver aqueles campos que ele gostava de ver, né, para poder pintar, para poder colocar na pintura dele. E o Racine, o oftalmologista, é o único capaz de ajudar ele com esse problema. Só que aí a gente tem duas visões do olho, a visão mais poética, mais artística, do artista, né, do pintor, e a visão mais científica lá do oftalmologista. E aí cada um vai modificando a visão do outro, e a gente vai vendo essas trocas, essas ideias, e vai vendo a questão da perspectiva, da pintura, enfim, gente, esse livro sim, é a pura obra de arte. Recomendo fortemente O Falecido Mathieu Pascal, que também era um livro que eu estava vendo todo mundo no Instagram ler, como esse ano. Agora eu sou parceira fixa da editora Unesp, eu decidi pedir esse daqui, acho que foi o primeiro que eu pedi na parceria fixa. Ele é um clássico, né, faz parte também da coleção de clássicos. E por que eu gostei dele, né? Porque o Mathieu Pascal, ele teve a chance de nascer de novo. Ele foi dado como morto, ele estava tendo problemas dentro de casa, problemas com a sogra, problemas com a mulher, e problemas financeiros. Então ele decide sair da casa dele para ir apostar, fica desaparecido alguns dias, e depois acontece um suicídio, e as pessoas dizem que foi ele, né, que se suicidou. Então o que ele decide fazer? Ele simplesmente não volta para casa e decide recomeçar a vida dele tudo de novo, porque ele tinha ganhado na aposta e estava rico. E a escrita do Pirandello me lembra muito Machado de Assis, então é bem irônico, é bem divertido, é bem engraçado. Também o Pirandello, ele escreve peças, então o livro é bem teatral também. É uma leitura que, assim, gente, até agora, essa aqui para mim já é a melhor do ano, não tem como. Tem os shorts aqui no YouTube que eu faço uma resenha reduzida sobre ele. O último lido em fevereiro foi Alucinações Autobiográficas. Foi um livro também que eu recebi da parceria com a Relicário, eu pedi porque achei interessante. Livro com papel, mais aquele papel fotográfico, né? Eu não conhecia a Jocide Oliveira, que é uma compositora brasileira, começou a carreira dela bem novinha, e ela vai contando aí sobre a vida dela, da família dela também, que era uma família de origem rica, e ela vai contando os problemas de família, o meio artístico em que ela cresceu, muito sujo, né, às vezes, e vai contando também como foi crescer numa época em que as crianças também não eram consideradas como nada, né, que ninguém conversava com as crianças, ninguém explicava nada para as crianças e tratava como se fosse um objeto. Ela vê algumas pessoas da família dela como até alucinações mesmo, né? Nem acredita que seja real quando ela é criança, e quando ela cresce ela fica nessa dúvida, será que era verdade? E ela pergunta até para algumas tias, e algumas tias confirmam a presença dessas pessoas na família dela, que ela até então achava que eram alucinações que ajudavam ela nas criações artísticas,
no palco, né? Até porque ela criava óperas teatrais, né? Achei interessante, principalmente para quem é do mundo da música, né? Um livro bem artístico. E aí entramos em março e as aulas do mestrado começaram, e aí eu não consegui ler muita coisa, li apenas 2 livros em março, que foram Santo de Casa e sobre o ensino de literatura. Eu vi que ainda estava na pré-venda quando eu escolhi lá na parceria da Record de Educação, e gostei muito. Li antes do lançamento. No dia do lançamento, eu estava lá para pegar o autógrafo do Volpe. Foi meu primeiro contato com o Volpe e achei um livro assim muito brasileiro, né? Uma leitura que parece ser simples, mas não é. Conta a história de um pai que foi morto por um tigre no meio da mata. Todo mundo acha essa história meio estranha, né? Do pai ter sido morto pelo tigre, mas aí vem todos os filhos, né? Os 3 filhos voltam para esse enterro, e aí a gente começa a descobrir como que foi a vida dessa família. Porque o pai, no caso, na rua ele era um santo, e em casa ele era o diabo, né? Que batia na mulher, que batia nos filhos, que era extremamente machista, e na rua ele era a pessoa que pegava plantas medicinais e dava para as pessoas para poder ajudar a curar os seus problemas, né, a curar as suas doenças. Se a gente ler a história de cada um dos 3 filhos, e da mulher e desse marido, a gente vai enxergar uma pessoa da nossa família ou do nosso convívio aqui nessa história. Por isso que eu falei que ele é bem brasileiro, vale a pena a leitura. Foi lançado esse ano e eu acho que é uma leitura das que veio para ficar. Sobre o ensino de literatura, uma leitura de não ficção, que eu escolhi também pela Unesp, porque justamente esse ano eu comecei a trabalhar com literatura na escola, e aí eu queria ler mais um pouco sobre o ensino de literatura na escola. E eu achei interessante que o autor vai falando sobre o percurso dele como professor no ensino médio, professor de literatura no ensino médio, na graduação e na pós-graduação. Vai falando sobre essa dificuldade em trabalhar com a literatura, essa resistência que os alunos têm com os livros, com a literatura, e principalmente agora com a internet, de querer enxergar um propósito sempre na literatura, e que muitas vezes não tem. Então é uma reflexão bem legal que ele traz pra gente, um livro bem curtinho, eu li rapidinho, e é fácil de ler, apesar de ser não ficção, a linguagem não é difícil, então foi uma leitura bem tranquila. Abril também foi um mês que eu não consegui ler muita coisa, então eu li esse daqui da Adélia Prado, Terra de Santa Cruz. Eu já tinha lido alguns poemas desse livro, até porque eu tenho a antologia da Adélia, que é a minha foto de perfil aí, vocês podem ver. Mas eu queria ler o livro em si, né, que eu também pedi para a Record de Educação, porque ler a Adélia é sempre bom, eu adoro a Adélia Prado. E esse livro aqui eu gostei também, mas não gostei tanto quanto Bagagem, porque esse aqui, até pelo título, né, Terra de Santa Cruz, ele é muito mais religioso. Até tem questões existencialistas, mas muito mais religiosas, né? Achei legal, mas ainda assim prefiro o Bagagem. Acho que todo mundo prefere o Bagagem, né? Enfim. O outro que eu li em abril foi O Massacre da Faria Lima, que foi o meu amigo, que também é poeta, né? O Luiz Gustavo Vellani, que escreveu. Foi o primeiro romance dele, né? Ele é escritor de poesia, mas esse aqui foi o primeiro romance. Tô chique aqui porque também tem aqui autógrafo, né? Dedicatória com autógrafo. Eu não sou acostumada a ler romance policial, mas esse aqui foi assim. Tudo começa com o Josué pegando uma katana e matando o diretor-chefe de uma das maiores empresas dessas que tem na Faria Lima. E o mais impressionante é que você fica, eu fiquei, né, pelo menos, por que uma katana? Da onde que ele tirou essa katana? E por que que ele fez isso, né? Ele matou o diretor-chefe, sabendo que isso ia chamar muita atenção para ele, mas ele conseguiu fugir, né? Ninguém conseguiu prender ele. E aí o amigo dele, o Arturo, vai tentando descobrir os motivos que levaram o seu amigo Josué a fazer isso. E enquanto ele fica traumatizado com toda essa história, porque ele presenciou, ele viu a situação, e recebe misteriosamente o diário de Josué na casa dele. E vai tentando desvendar aí quais teriam sido as suas motivações. Ao mesmo tempo que ele vai relembrando as conversas que ele teve com Josué, e o que eu achei interessante, porque o Arthur e o Josué são grandes amantes da literatura, então vai trazendo várias referências literárias ali, e as conversas deles são muito legais de ter. E aí o que é legal quando são os fragmentos do diário do Josué, a gente tem essas letras assim diferenciadas, como se fosse uma escrita mesmo, achei bem legal. E aí em maio eu li 2 livros que foram no Kindle, né, que foi Terra Preta, da Rita Carelli, e nossa, esse aí eu li para a matéria do mestrado, que é a matéria de literatura e antropologia. E esse daí também está considerado aí para mim uma das melhores leituras do ano até agora. É uma história completamente diferente de tudo que a gente já viu.
que conta a história de uma menina que a mãe dela morre, não é spoiler, porque começa assim, né? E o pai dela, não lembro se é antropólogo ou se é biólogo, mas ele trabalha em comunidades indígenas pesquisando sobre essa terra preta, que seria essa terra super fértil que tem nas aldeias indígenas, né? Ele pesquisa os materiais que levam essa terra a ser super fértil. E aí, quando a mãe dela morre, o pai dela leva ela, adolescente, tipo uns 12 anos, 13, lá pro Xingu, né, para uma comunidade indígena lá do Xingu. Pensa assim, né, ela era de São Paulo, morava naquela cidade, num apartamentozinho, e ela tem que sair daquela grande cidade e ir morar numa aldeia indígena em que não tem quarto, não tem porta, ela dorme numa rede. A privacidade dela agora já não tem mais, né? Tudo lá é sabido por todos. Ela vai aprendendo, né, os caminhos para chegar nos rios. Tem um caminho se você quer ser visto, um caminho se você não quer ser visto. E a partir daí ela vai entendendo essa nova sociedade, vai se acostumando. A gente vai ver também muita crítica da exploração dessas terras indígenas. Tem muita história por trás, eu só falei para vocês o enredo principal para vocês entenderem a história. Mas eu recomendo muito essa leitura. Para mim, tá, O Falecido Matia Pascoal vem primeiro e Terra Preta vem em segundo. A leitura que eu fiz no Kindle foi o Frankenstein. Dessa vez foi para a escola, porque era o livro paradidático que os alunos do primeiro ano tinham que ler para o projeto literário, e eu nunca tinha lido. O segundo ano tinha que ler Vidas Secas, então como eu já tinha lido, eu só fiz a releitura. Mas Frankenstein eu nunca tinha lido, li junto com os alunos e me surpreendi, porque eu realmente achei que a história era outra coisa. Como a gente vê esses filmes aí, né, do Frankenstein, filme de terror, eu achava que o livro também seria de terror, seria uma coisa horrível, e na verdade não é muito mais filosófico, né, muito mais refletindo sobre a condição humana, do que propriamente uma coisa de assustar, né? E outra coisa que a gente descobre também, né? Que o Frankenstein é o nome do cientista e não o nome do monstro, né? O Victor Frankenstein ficou obcecado pela ideia de criar uma vida, e aí ele fica meses estudando, pega partes do corpo de vários animais e pessoas e acaba criando o monstro, que não tem nome, né, na história. E esse monstro, ele cria consciência, ele cria vida. Quando o Victor vê isso, o Victor foge e deixa o monstro sozinho. E aí esse monstro começa a observar outras pessoas na Terra, assim, e a entender como funciona a vida. E aí ele vai lá atrás do Victor, pedir pelo menos... na verdade, a gente acha que ele vai matar o Victor e tudo, mas ele ameaça matando outras pessoas da família do Victor, e ele só quer, na verdade, o respeito e a atenção do criador dele. Que não dá pra ele, né? O criador tem raiva dele, desse monstro, e os dois acabam ficando atormentados, tanto o criador quanto a criatura, e ninguém é feliz nessa história. Fala aí sobre os limites da ciência, né? Os limites éticos também da ciência, a questão dele querer brincar de Deus e acabar sendo punido por isso, né? Então, tem muitas coisas, gente. Enfim, é realmente um clássico. Por isso que ele é um grande clássico da literatura mundial, né? E aí, ainda nessa pegada meio filosófica, eu li também O Estrangeiro, do Camus. É um livro que eu já queria ler há muito tempo. Também pedi para Record de Educação. Gostei muito. É claro, fiquei lendo o tempo inteiro comparando com A Náusea, porque A Náusea do Sartre é o meu favorito na questão de existencialismo, mas O Estrangeiro é mais focado no absurdismo. A gente vê o Meursault que vai só vivendo e aceitando as coisas, né? Que as pessoas vão oferecendo. Se o amigo dele chama ele para bater em alguém, ele vai. Se o amigo dele chama ele para ajudar alguém, ele vai. Se a pessoa pergunta alguma coisa, ele nem diz que sim, nem diz que não. E ele, na verdade, não tá nem aí pra nada, não se importa com nada, é uma pessoa que se deixa levar pela vida. Essa atitude dele acaba levando ele a cometer um crime terrível, que é matar um árabe, sem motivo algum. E ele vai ser julgado por esse crime, e ele continua não vendo motivo naquilo que ele fez. E esse é o verdadeiro absurdo, né? Você acabar tirando a vida de alguém e não ver nenhuma motivação para isso, e nem um arrependimento em cima disso. Tudo começa ali com a mãe dele morrendo, né? A história começa assim, falando minha mãe está morta. E a partir daí a gente já vai vendo um ser super frio do início ao fim, né? Ele se mantém nessa mesma intensidade do início ao fim. Super recomendo também. E ainda em maio, no último dia, eu consegui encaixar essa leiturinha aqui que a Companhia das Letras mandou. É um livro pesadão, porque ele é todo colorido, em papel fotográfico também, né? Ele é de quadrinhos. A princípio, eu peguei assim... Aí eu falei assim, gente, eu não vou gostar disso. Isso não tem nada a ver com o que eu leio. Mas aí aqui em cima tá escrito, um dos meus quadrinhos favoritos de todos os tempos, que foi a Alice Oseman, autora de Hot Stopper, que falou.
Aí eu falei, porque eu adoro Heartstopper, né? Eu acho muito legal. Então, quando eu vi isso daqui, eu falei, então, pode ser que eu goste, né? Então, o que me fez achar que, a princípio, eu não iria gostar é que é um livro sobre um menino conhecendo um vampiro. Que Heartstopper a gente sabe que é um quadrinho de romance gay, né, entre dois homens. E aqui são dois homens também, só que é um menino e um vampiro. Aí já começa uma questão muito mais fantasiosa, diferente do que eu tô acostumada a ler, porque eu não sou muito fã de fantasia. Mas por incrível que pareça, eu amei, achei muito fofinho, gostei tanto que eu comecei a ler no mesmo dia, e eu terminei no mesmo dia, num livro que você vai lendo, só quer mais. E o que me deu raiva foi que ele acabou. Me deu raiva porque ele acabou, eu queria ver a continuação, e não vai ter continuação tão cedo, porque esse aqui é o volume 1, e acabou de lançar. Ou seja, sabe-se lá quando vai lançar o volume 2. Mas eu recomendo, gente, é bem fofinho. Estamos chegando no fim, em junho eu também não consegui ler muitas coisas. Considera aí que eu li muitos textos para o mestrado. Algumas disciplinas a gente foi lendo alguns livros em PDF, mais do que a metade de alguns livros em PDF. Mas eu também tive que ler Ezer Ruais para poder apresentar um trabalho. Eu apresentei um seminário, um livro muito diferente de tudo que a gente está acostumado a ver. Como a matéria, comentei com vocês, que é literatura e antropologia, a gente tem aqui uma leitura de um indígena Wichí, lá da Argentina, e a maior questão aqui é que essa história é real, porque a Sara Galhardo entrevistou o Ezer Ruais um dia, e ela decidiu pegar a história dele e transformar em ficção e contar pra gente. Mas aí ela dá voz ao Ezer Ruais, né? E aí a partir daí a gente vê tudo que ele tem para falar. Um indígena que foi catequizado pelos protestantes noruegueses aos 8 anos de idade, pede para ir para a cidade com os seus pais para poder começarem a vida na cidade, sair da aldeia. E lá os pais dele acabam morrendo e ele tem que viver a sua vida sozinho, cresce sozinho e depois ele tem a mulher dele, perde a mulher dele. E quando ele faz 30 anos, ele começa a ouvir de novo esses chamados do Senhor, e que ele vê como um Senhor cristão, mas na verdade mistura com a cosmologia indígena, né, de um xamã, porque o Ezer Ruais nasceu para ser chefe, para ser um xamã, e ele acaba não podendo viver isso, porque ele não cresceu na aldeia. A gente vai ver essa mistura que ele tem na cabeça dele do cristianismo com as questões xamânicas, e é daquelas leituras que só lendo para você entender. Realmente, aqui eu falando não vai dar para explicar, mas fica a dica, é um livro muito diferente. Em junho, mês passado, eu finalizei com esse aqui, O Problema da Habitação, do Rui Belo, também para a matéria do mestrado, para uma outra matéria que eu estou fazendo de poesia portuguesa com questões voltadas para a natureza. Na verdade, a gente estudou um montão de poetas, mas que não tem os livros aqui no Brasil. A professora acabou mandando para a gente assim, umas fotos dos poemas que ela queria que a gente lesse, mas o do Rui Belo tem a coleção dele todinha publicada pela Sete Letras. Então foi um dos poetas que a gente leu, eu decidi comprar esse porque os outros não estavam disponíveis. Eu li um livro do Antônio Ramos Rosa, que também foi em PDF, não tem aqui no Brasil, ela mandou pra gente, mas gostei muito também. Sou suspeita para falar de poesia. E aí o que eu tô lendo no momento, que na verdade eu comecei a ler lá em junho, também na parceria com a Unesp, e agora eu tô super ultra atrasada em todas as parcerias. Tive que parar para entregar uma TCC da pós-graduação, que eu precisei fazer modificações, mas voltei a ler e tô quase finalizando, devo finalizar essa semana ainda, né? Falta pouco. Tô gostando muito do Naturalista no Antropoceno. Estou na pegada aí de literatura e antropologia, então peguei esse daqui, mas ele não é não ficção, mas ganhou o prêmio Jabuti Acadêmico em 2024, o Mauro Galetti, né, que é professor da Unesp, escreveu, e é um livro que, apesar de ser não ficção, é bem simples de ler, bem tranquilo, ele vai contando, parece até que ele está conversando com a gente, ele traz referências teóricas, ele traz estudos, apesar de nem ser dessa área aí da biologia, ainda estou achando bem tranquilo de ler. São questões que fazem a gente refletir sobre o antropoceno, essa época que a gente está vivendo, das modificações, né, na natureza feitas pelos humanos. É como que a natureza é afetada, como que nós seres humanos e os animais, seremos afetados pelas modificações feitas na natureza pelos próprios humanos. Leitura que eu considero assim atualmente e importantíssima, né, para refletir sobre as questões da ecologia. Em um adendo para a última aula que eu tive da matéria de literatura e antropologia, eu li uma novela desse livro aqui. Esse livro do Pedro Cesarino, A Repetição, é composto só de 2 novelas. Então eu li a primeira
e aí depois só vou ler a segunda. Então eu já li metade do livro, vai ser outro livro que eu vou finalizar em julho, então eu já tô contabilizando ele aqui pra vocês. O outro, que era pra eu ter lido semana passada pro mestrado também, mas não consegui terminar, foi esse, 9 Noites. Teve uma época que ele ficou famoso na internet, né, no Instagram, no YouTube, mas eu não conhecia muito assim a história, e agora eu vou ler, né, já comecei, só falta terminar. E uma coisa muito importante, gente, que eu não falei aí nesse meio, nesse bololô, porque não deu. Porque esse daqui, A Queda do Céu, a gente leu durante alguns meses nessa matéria de literatura e antropologia, não foi uma vez só. A gente leu vários capítulos, praticamente o livro todo, sei lá, talvez metade do livro a gente leu. Esses daqui que eu marquei foi os que eu ainda não li com os professores, né, que o professor separou alguns capítulos pra gente ler, eu não consegui ler todos ainda. Mas é um livro, nossa, que é muito bom. Foi considerado aí na lista da Folha de São Paulo um dos 10 melhores livros do século, né, se eu não me engano, foi isso aí. Ele tá lá e realmente vale a pena, ele é tudo isso que falam, esse livro aqui, também para refletir sobre essas questões ecológicas, questões da natureza. Atualmente é livraço. Calhamaço também, livraço aqui também, né, no tamanho dele. E agora eu acho que eu já falei muito, vou encerrar porque, meu Deus, vocês não devem estar mais aguentando falar aqui. Mas eu pedi para a Companhia das Letras o Raoni, Memória do Cacique, que foi lançado agora e recentemente, que a gente está lendo A Queda do Céu. Também quero ler um pouco sobre o Raoni. Tem que ler para minha pesquisa agora Cobra Norato e tem que ler também Macunaíma. Eu nunca tinha lido Macunaíma, vou ter que ler agora. 2 livros verdinhos, já vão ficar separados para ler em breve. Pedi para a Companhia das Letras também, olha, só na pegada aí, literatura e antropologia. Pedi para a Companhia das Letras O Sentido das Águas, do Drauzio Varela. É um livro que eu tinha até começado a ler um pouquinho, mas não consegui terminar. Vou começar a ler. Assim que terminar o Naturalista do Antropoceno, essa aqui será a leitura seguinte. Como eu gostei de O Estrangeiro, eu pedi O Mito de Sísifo, que a gente já conhece a história, mas eu nunca li o livro, então já escolhi para ler também. Nas férias de julho eu vou conseguir ler tudo isso, gente, eu tenho fé. Vocês também têm fé que eu vou conseguir ler tudo isso. E também O Bem Amado, do Dias Gomes. Esse aqui vai ser uma leitura muito rápida, a leitura de um dia, porque é uma peça. Então aqui, ó, a gente sabe que tem filme, tem série, tem novela do Bem Amado, então a gente tem bastante coisa aí do Bem Amado, mas a gente nunca leu, eu pelo menos nunca li o próprio livro. Então essas são algumas leituras que eu vou fazer agora nesse mês de julho ainda, porque o meu recesso vai até o final de julho. E também quando entrar de férias no mestrado, vou conseguir fazer leituras que não são necessariamente do mestrado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo longo, que eu estava um tempo sem fazer. Pretendo voltar a fazer com mais frequência agora. Mas me digam aí nos comentários que tipos de vídeos vocês querem ver, se vocês querem mais vídeos sobre leituras do mestrado, se vocês querem mais vídeos sobre rotina, sobre dicas de leitura, enfim. Deixem aí nos comentários que eu vou trazer para vocês. Espero que tenham gostado das leituras até o momento e vamos ver como é que vai ficar até o fim do ano. Até a próxima!